Galerinha, bora fazer uma especialidade diferente? Olha só, galera, estamos terminando todas as especialidades das novas para lançar o kit para vocês. Mas, por enquanto a gente está concluindo ainda, olha só, vem fazer com a gente a especialidade de educação inclusiva. Já tem ali a venda para vocês, a especialidade individual, e vamos mostrar um pouquinho, né, do processo de como nós também fazemos a nossa especialidade. Porque não adianta montar a especialidade se nós também não fizermos o trabalhinho e a prova. Então, vem com a gente. Oi, pessoal, olha só, estamos aqui no nosso segundo dia da especialidade de educação inclusiva. Esse é o nosso trabalhinho, olha só. Não dá pra ver, mas o meu dedo, galera, tá amassado, tá doendo aqui. Mas olha só, pontos interessantes da especialidade. Já estamos terminando. Faz um tempão já que a gente não fazia uma especialidade longa, né? Então, assim, estamos desacostumados, mas foi muito legal, a gente aprendeu bastante coisa. E agora, para o último requisito, queria deixar essa dica com vocês. Lá nos nossos recursos tem esse dadinho aqui, ó, que é o dado das opções. O último recurso, ele pede para você propor e analisar, né, como o seu clube de desbravadores, ele pode ser mais inclusivo. E aí você precisa enviar a proposta para o diretor do seu clube. Então, aqui tem um dadinho, porque geralmente quando a gente faz isso, a gente pensa só na questão física, ou, por exemplo, no nosso caso, adaptação de classe. Mas existem muitas outras coisas. E aí, aqui no dadinho, ele tem algumas opções. E aí, você vai ter que trabalhar essa proposta de acordo com as áreas aqui, as seções, essas opções. Então, por exemplo, aqui, olha só, tem políticas claras e acessíveis, tem a questão da acessibilidade física e sensorial, cultura e mentalidade do acolhimento. Então, qual que é a ideia? O desbravador, ele vai jogar o dado, e aí a opção que cair, ele vai pensar relacionado ao clube dele, né, conforme as necessidades específicas do clube dele, como que ele pode, então, promover ações, né, e atividades relacionadas à inclusão de acordo com essas áreas. E aí no nosso slide, lá no nosso material, tem uma explicação melhor de cada uma dessas áreas, e aí o desbravador precisa pensar então nesse projeto. Então a gente vai jogar aqui, e aí vocês joguem aí também para ver uma área e fazer então o projetinho de vocês. Vou jogar. E o meu, então, saiu aqui, cultura e mentalidade de acolhimento. Olha só, vou jogar o meu. O meu, olha só, caiu o que eu gosto. Programação e atividades adaptáveis. Que tem a ver, né, com a questão da rotina do clube, a questão das classes, especialidades, etc. Recreação. Então, é o que eu gosto de fazer. Então, vamos ver depois os nossos projetos. E vocês façam um projeto de vocês de acordo com a realidade do clube de vocês. Então, no nosso caso aqui, nós temos desbravadores autistas e com TOD e TDAH. Então, a gente vai pensar relacionado a isso. Concluímos a especialidade. Terminamos de escrever, olha só, meu relatório. Foi pouca linha, aí eu escrevi um pouquinho mais. Mas olha só, gente. Então vamos agora conversar um pouquinho sobre o que a gente achou da especialidade. Então, Jonathan, o que você mais achou de legal nessa especialidade que você aprendeu? Gostei da parte da conscientização, porque muitas vezes a gente não para pensar a fundo sobre esses assuntos. Muitas vezes quando a gente fala assim, questão de inclusão, a gente vem na hora assim, tem que ter rampa na igreja para um cadeirante, mas vamos para assuntos, vamos para vários tipos de inclusão, né? Então a gente não tem ali só a deficiência física, né? E a gente contextualiza para o nosso clube, porque muitas vezes a gente pensa em inclusão no geral, mas no clube, sim, recebemos desbravadores de todos os tipos, formas e tamanhos, então é importante a gente pensar com carinho, né, como que eles vão ser incluídos no nosso clube, como que a gente vai trabalhar com eles. Então achei fenomenal parar para pensar nisso. Eu gostei muito da parte lá que a gente tem que pesquisar os diversos tipos de deficiências, porque a gente sabe que não tem só física. E eu achei interessante que a gente viu, por exemplo, deficiência múltipla. Eu achei muito interessante porque
A gente não para pensar muito nisso, né? A gente fala assim, a pessoa tem deficiência física, deficiência intelectual, mas existem pessoas que têm mais de uma deficiência. Inclusive, na especialidade, pede pra gente estudar sobre a Helen Keller. Eu já tinha assistido o filme sobre a história dela quando eu fazia um curso de Libras. E foi muito interessante. Recomendo, tá lá nos nossos slides ali para você encontrar o vídeo, para você conhecer a história dela, que é uma mulher que ela ficou com uma doença, meningite, e aí ela, quando ela tinha meses de vida, ela ficou cega e surda. Cega e surda, olha só. E aí, ela desistiu da vida? Não. Ela aprendeu Libras. Gente, é impressionante. Não vou contar mais da história, mas ela é incrível a história dela. Ela se tornou ativista, palestrante, fez muita coisa. Então, vale muito a pena conhecer a história dela. Então, eu achei interessante sobre a questão das deficiências múltiplas. Também sobre as deficiências ocultas, porque eu não conhecia sobre esse tema. Discriminação. A especialidade, ela pede pra gente estudar sobre os diferentes tipos de discriminação. Então, a gente tem discriminação linguística, tem por etária, né, questão de idade e tal. Achei muito legal. Também os tipos de bullying, né? Então, assim, quando a gente trabalhou, quando nós fizemos a palestra sobre bullying para a pasta de Master, a gente trabalhou os tipos de bullying com os nossos desbravadores. Então, acho muito legal aproveitar aqui e fazer a especialidade e ver, porque não existe só bullying físico, não existe só cyberbullying. Então, tem outros também que eu acho interessante a gente abordar. Então, eu achei muito interessante isso. Agora, olha só, gente. O último requisito, eu achei muito legal, que a gente tinha que propor aqui e analisar como o seu clube pode ser inclusivo. Dei a ideia aqui do dado, né? Mas eu acho que faltou na especialidade pedir para colocar em prática, né? Você vai propor o projeto e aí não fique só no papel. Então, coloque em prática o projeto que você fez com a especialidade. Super recomendo que você faça o projeto de acordo com a realidade do seu clube para poder colocar em prática. Então, essa é uma especialidade que a gente super recomenda. E assim, não é ruim você fazer coisas a mais. Isso só deixa a sua especialidade ainda mais bonita e mais incrível, tá? Porque o nosso lenço, ele representa excelência. Então, se você quiser escrever um pouquinho a mais, que nem a Rafa falou, colocar em prática aquilo que você aprendeu, melhor ainda, hein? Então, olha só. Lembrando, nós temos a especialidade com os slides, trabalhinho, prova para você fazer a sua especialidade. Os recursos, temos mais que esse recurso, tá? Temos outros ali também. Então, se você quiser fazer essa especialidade, conforme a gente fez ali com trabalhinho, com imagem, tudo, é só você entrar em contato, comente eu quero, mande mensagem pra gente. Também pode, né, fazer especialidade por fora. Marca a gente, você está fazendo especialidade, quero ver quem que tá fazendo, hein? Pode fazer com o clube também, ela é super legal de fazer. E se você estiver participando do nosso grupo, nós vamos postar lá um modelo de capa da especialidade de graça que você pode colocar na sua especialidade depois, para deixar ela bem bonita, bem caprichada. E eu quero ver, hein, quem será de nós que vai ter a maior nota agora na prova da especialidade. Até daqui a pouco.